aqui. Não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas muito especial o trabalho de vocês, que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus, amém? Meu tempo é muito curto, prometo para vocês que serei breve, para que nós possamos ir embora no nosso horário, amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu tenho um aviso importante aqui também, antes de irmos para a palavra, não pode deixar de passar, né? Nós estamos na semana de missões, e nesta semana de missões, nessa primeira semana a gente vai estar envolvido em oração a semana toda. Então amanhã à noite, nós estaremos aqui na igreja, estarmos orando, uma horinha à noite, das 7h30 às 8h30, estaremos orando aqui amanhã. Quem tiver o desejo, está orando por missões, estaremos aqui orando, intercedendo a Deus e abençoando. Terça-feira será na tarde de oração, a oração. Na quarta e na quinta-feira serão às 8h30 da manhã, às 9h30 da manhã. Então, se você não estiver nada fazendo na sua casa, quiser aqui, o pastor vai estar aqui, das 8h30 às 9h30 estaremos orando por missões, quarta e quinta. Na sexta-feira teremos a reunião dos presbíteros, diáconos e obreiros, não esqueçam vocês, próxima sexta-feira, e nós estaremos orando por missões nesta reunião, da próxima sexta-feira. No sábado, no trabalho dos jovens e adolescentes, teremos o culto, né? No próximo sábado, não esqueça, o culto dos jovens e adolescentes, venha e participe, será uma bênção em nome de Jesus. E no domingo de manhã estaremos encerrando a semana de missões na Escola Bíblica Dominical. Então, teremos um trabalho nesta semana. Se você não puder vir aqui, faça esse compromisso na sua casa, de estar intercedendo nesse horário que a gente está estipulando aqui, para estarmos envolvidos em missões. Vamos à palavra de Deus. Eu peço que você abra comigo em 2 Reis, capítulo 4, versos 25, 26 e 27. Versos 25, diz assim a palavra de Deus: E partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. E vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Amém? O tema da nossa mensagem dessa noite: não desista daquilo que é seu. Amém? Oremos. Paizinho querido, na tua presença nesta noite, estamos muito felizes pela comemoração dos Dias das Mães, por tudo que fizemos aqui, Senhor. Mas agora, Senhor, fala conosco através desses poucos minutos que a tua palavra, Jesus, vem tocar, vem, Senhor, despertar, vem animar os corações aqui presentes, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha nesta noite liberdade, mais uma vez, de falar aos nossos corações nessa noite. Eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, me despertou muito essa palavra de Deus, quando eu meditei, já ministrei ela algumas vezes, mas Deus me falou de algo aqui que me chamou muita atenção. Falou a respeito de uma mãe. Essa mãe
não tinha nome. Ela era uma mãe sunamita, porque morava na cidade de Sunem. E essa mãe, irmãos, quando nós vemos a atitude dela, chegando diante deste homem Geazi, como nós vemos aqui na palavra de Deus, Geazi pergunta para ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem com o menino? E ela disse: tudo bem. Mas quando ela vai de encontro ao homem de Deus, ela tem uma postura diferente. Ela se derrama perante a presença do homem de Deus. Ela cai aos pés do homem de Deus, porque ela estava amargurada, um coração emocionalmente abalado, porque ela tinha perdido o seu filho. Eu comecei a pensar, por que dessa atitude para com Geazi, e por que da sua atitude para com o homem de Deus? O que levou essa mulher a ter esse sentimento no coração, a ter essa sabedoria nesse momento tão difícil? Eu comecei a enxergar nesta mulher, irmãos, uma mulher que ela tinha equilíbrio diante do momento difícil que ela estava passando, porque ela conheceu o profeta, fez um quartinho na sua casa para o profeta, e o profeta, querendo abençoar a sua vida, porque ela não tinha filhos, providenciou depois de 1 ano a presença de uma criança. A criança vem, daqui a pouco a criança cresce, está lá com o seu pai, no campo, dá uma dor de cabeça nela, o marido manda entregá-la à sua mãe, a sua mãe a recebe, ela pega no colo a criança, e de repente a criança morre. Ela não aceita aquela situação, ela não aceita aquele momento, ela não tem no coração dela o desejo de enterrar aquela criança. Ela simplesmente, ela pega o seu filho e leva para o quartinho do profeta, do homem de Deus, e põe ela lá. E vai ao seu marido, e chega diante do seu marido e fala: olha, marido, me dá um jumentinho aí, porque eu vou ao homem de Deus. Mas ela, irmãos, ela não faz isso sem avisar o marido. Ela comunica as suas ações ao marido, ela faz tudo certinho, não fala do que aconteceu com o filho, ela simplesmente pega o jumentinho com a pessoa que também ajudava ali, e vai de encontro ao homem de Deus. Chegando lá perto, diante do homem de Deus, ela encontra Geazi. Mas quando ela encontra Geazi, a Bíblia diz que quem viu primeiro não foi Geazi. Quem viu a mulher sunamita de longe foi o profeta. E o profeta diz: Geazi, você vai lá e pergunta para a sunamita se tudo vai bem com ela, se tudo vai bem na sua casa, se tudo vai bem com o seu marido, se tudo vai bem com o seu filho. Ela simplesmente, quando o Geazi pergunta para ela, ela disse: tudo vai bem. Eu comecei a pensar dessa resposta dela para Geazi. Quantas vezes a gente damos respostas assim, né?
nós estamos acostumados a cumprimentar as pessoas, nós estamos acostumados a quando recebemos alguém, oh, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem? Normalmente a resposta, por educação, não é? Você diz, tudo bem. Às vezes não estamos bem, mas tudo bem. Agora, diante do homem de Deus, ela tem uma postura diferente. Por quê, irmãos? Ela diante do Geazi, ela fala que está tudo bem, e diante do homem de Deus ela se derrama. Sabe, essa mulher é uma mulher cristã, uma mulher que cria em Deus, e ela cria desde o início, quando ela colocou o seu filho no quartinho do profeta, ela foi com fé em direção ao homem de Deus, ela foi com desejo no coração, porque ela acreditou que tudo poderia ser mudado na sua vida, porque ela não pediu filho, mas Deus enviou e abençoou o seu filho a ela, e ela creu, irmãos, que Deus poderia mudar essa história, ela creu que o Senhor poderia realizar um milagre, ela não desistiu em momento nenhum daquela criança. Eu quero dizer para você, mães, como é importante para vocês ter esse sentimento no coração, não desistam dos seus filhos. Quantas mães que nós estamos vivendo hoje, e vendo que tem uma imensidão de problemas, de necessidades, mães que já não têm mais forças para aguentar, mas essa mulher, ela arrumou forças do Senhor, ela foi determinada em direção ao homem de Deus, porque ela acreditou que aquilo podia ser mudado. E quando Geazi perguntou para ela, e ela disse, tudo bem, ela disse tudo bem, porque por trás daquela resposta, ela cria que o Senhor estava no controle de tudo, ela cria que Deus estava por trás da sua vida, da vida da sua criança. Sabe, irmãos, algo aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. Ela não se abriu com Geazi, mas ela se abriu com o homem de Deus. Nós estamos vivendo num mundo em que muitas pessoas, muitas vezes não têm sabedoria no falar, o espírito de inveja se levanta. Quantas vezes você se abre com alguém, e aquele alguém com que você se abriu da sua vida, você depois fica triste e chateado, porque essa pessoa contou aquilo que você se abriu com ela. Essa mulher era sábia, ela sabia, irmãos, que não era com essa pessoa que ela deveria se abrir, que ela deveria chorar, que ela devia se derramar. Ela sabia que precisava se abrir com um homem de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que o homem de Deus, ele é um homem normal, o pastor é um homem normal, igual a você. Nós temos coisas boas e temos coisas que precisamos melhorar, somos todos iguais. Mas o que acontece é que o homem de Deus tem uma unção especial. O homem de Deus enxerga longe onde muita gente não enxerga. E tanto é verdade que o profeta foi o primeiro a ver a sunamita, não foi Geazi. Então nós precisamos entender que nós estamos envolvidos num contexto muito difícil, num contexto em que muitas vezes nos perdemos, porque tem pessoas que não sabem ter sabedoria no falar, no aconselhar, no dizer. Ela tinha esse discernimento.
Eu não quero falar minha vida para Geazi, não, eu quero falar minha vida para o homem de Deus. O meu problema para Geazi não, o meu problema é para o homem de Deus. As minhas necessidades para Geazi não, é para o homem de Deus. Eu me lembro de uma pessoa, há muito tempo atrás, que nós fomos fazer uma visita. E esse homem, eu e a pastora fomos, isso já faz uns 5 anos atrás. Esse homem entrou numa depressão tão profunda, que ele não saía do seu quarto para nada. Foi a mulher, foi o esposo, foi o parente, foi o filho, não saía do quarto. Aí nos chamaram, né, que não conhecia a minha sogra indicou a gente, e nós fomos lá no condomínio. E chegando lá, eu fiquei 1 hora sentado com ele, conversando. Ele não abriu a boca. 1 hora, só eu falando. Depois de 1 hora, ele se levantou, nós oramos, ele se levantou daquele quarto e foi fazer um café para mim. Irmãos, tem coisas que nós precisamos entender. Que o homem de Deus é a pessoa preparada para abençoar a sua vida. É a pessoa separada para trazer vitória para você, libertação para você, cura para você. Nós somos um canal de bênção nas mãos do Senhor. Mas esta mulher, ela foi sábia, porque nos momentos mais difíceis na sua casa, ela silenciou. Você percebeu que quando ela encontrou o seu marido, ela não falou nada a respeito para o seu marido? É uma mulher que teve atitude na sua casa. Existem momentos, irmãos, que o silêncio fala mais que palavras. Existem momentos em que a gente precisa entender que não vai ser no alvoroço, no desespero, não vai ser no correr para lá e para cá. E ela não tomou essas atitudes. Você não vê em momento nenhum nessa história essa mulher totalmente descontrolada. Você não vê ela, você vê uma mulher que põe a criança no quartinho da sua casa. E ela vai de encontro ao homem de Deus. Ela age com sabedoria. Ela não quis criar nenhum desconforto. Ela não quis criar nenhum alvoroço, nenhum desespero na vida do marido, na vida dos seus familiares, na vida de todos aqueles que estavam ali. Porque ela era uma mulher de fé, que acreditou em todos os momentos que Deus faria. Tanto é verdade, que quando chegou ali, o homem de Deus disse à vida do seu servo Geazi: vai lá, Geazi, pega o meu bordão, e vai lá e põe sobre a criança. E quando ele colocou o bordão sobre a criança, não aconteceu nada, não ressuscitou, não deu suspiro, não aconteceu nada. E Geazi volta e fala: olha, nada. Aí chega o homem de Deus. O homem de Deus chega na casa da sunamita, vai, deita sobre o corpo da criança, põe as mãos sobre as mãos da criança, fica em cima dele e ora. Naquele momento a criança começa a ter vida, a criança é despertada. Deus usa a vida daquele homem, o profeta Eliseu, naquele tempo. Você já imaginou se ela tivesse enterrado seu filho? Você já imaginou se ela tivesse no meio do caminho desistido? Se ela tivesse contado para o seu marido, com certeza o seu marido teria falado para ela: mulher, você não vai não, nós vamos enterrar o filho.
Se ela tivesse falado para os seus parentes: mulher, você é louca, o que você está fazendo? Mas ela foi sábia, uma mãe sábia, uma mãe que soube discernir o momento em que ela estava passando. Uma mãe comprometida com a sua fé, com os valores de Deus para a sua casa. Talvez você nessa noite tenha desistido de tantos sonhos, de tantas perdas. Aconteceu um dia, morreu aquele sonho, morreu aquela situação, aquele momento. Mas eu quero desafiar você nessa noite a confiar, a ir em frente, a não desistir em momento nenhum desse momento, talvez em que você possa estar passando. Não importa as perdas, não importa o tamanho do problema, o que mais importa é o tamanho do nosso Deus, irmãos. O que importa é nós acreditarmos que nós temos um Deus de impossibilidades, um Deus que não age no natural, mas age no espiritual, um Deus que não olha a situação nem momento, mas um Deus que age de uma forma tremenda quando você menos acredita. E quantos testemunhos você tem para dar nesse propósito? Quantos testemunhos nós já ouvimos de impossibilidades do Senhor? Eu quero deixar essa pequena palavra para você aqui nessa noite, para você refletir. Não só mãe, você pai, você jovem, você mulher, homem. Não desista do que Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus valoriza aquilo que você recebe. Deus ama aquilo que você tem, porque o Pai vai ver o zelo que você tem naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, e o Pai vai te honrar pelo seu amor, por aquilo que Deus deu para você. O Pai vai te honrar, porque você teve no momento mais difícil, você acreditou que aquilo poderia ser mudado, você acreditou que aquilo poderia ser liberto, ser curado. Não desista do que Deus colocou nas suas mãos, porque o Senhor quer fazer um milagre na sua casa, na sua vida, em todo o seu ser. Amém? Glória a Deus nessa noite. Talvez existam pessoas aqui que adentraram esse lugar tristes. Talvez existam pessoas que entraram aqui nesse lugar chorando por alguma coisa que perdeu, ou por alguma coisa que ainda não aconteceu. Creia de todo o seu coração nessa noite que Ele pode fazer na sua vida e na sua casa. Amém? Fiquemos em pé nesse momento. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos a todas essas vidas que estão aqui nessa noite, Pai. Pai, tu conheces o coração, o desejo de cada um deles, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro a estas necessidades, Pai. Pai, tu és o Deus das impossibilidades, Pai. O Deus que age no impossível nas nossas causas, Pai. O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que restaura, Senhor. O Deus que levanta o desanimado, Pai. O Deus que levanta, Senhor, aquele que está querendo desistir. Por isso, Senhor, nesta noite, eu quero te pedir, Senhor, que não deixe
que nenhum desses que chegou aqui nesta noite saia do mesmo estado, Senhor. Saia, Senhor, do mesmo jeito, que saia, Senhor, na mesma aflição de espírito, na mesma amargura de coração, Senhor. Mas o Senhor, Pai, venha se colocar sobre cada um deles nessa noite, e Tu venhas mudar esse quadro, Senhor. Tu venhas mudar essa situação, este momento na vida desta pessoa, Pai. Pai, opera, lagassure mante uide cova labreas, alagassure canta labassure anda labrasteia. Oh Espírito Santo de Deus, oh lelouva labrassure canta labaias, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, alagassure mantiuide covalábias. O Deus das causas impossíveis está aqui nessa noite. Oh, lagassure canta labassure anda labasteia. Aleluias, aleluias. Oh Senhor, talvez você veio aqui nessa noite precisando de uma palavra. Deus tem falado ao seu coração, e você precisa crer nessa noite. Você precisa receber de Deus essa noite, porque Ele está aqui para te abençoar.